A paz do Senhor, meus amados irmãos, é com muita alegria nesta manhã. Nós estamos adentrando até o seu lar e contando com a sua preciosa atenção e desejo de estar aprendendo a palavra do Senhor Jesus Cristo. É muito prazeroso de nós estarmos aqui para estar lhe ensinando a palavra do Senhor Jesus Cristo, que tem nos garantido viver neste mundo debaixo da graça, da paz do Senhor Jesus, e nós queremos dividir este prazer que Deus tem nos dado para contigo, para que aquilo que está desajustado na sua vida, ela venha a ser ajustado de acordo com o Espírito Santo, pautando sempre, lógico, pela palavra do Senhor Jesus, que é a nossa base da nossa fé. E desejo que você esteja disposto a ouvir, a estar meditando, né? E lógico, não estar simplesmente ouvindo e largando, mas dando continuidade no estudo, envolvendo-se com o Senhor Jesus Cristo. A lição desta manhã é a lição número 16, que fala sobre o tema A Doutrina do Sacerdócio Universal dos Crentes. Um tema muito sugestivo, próprio para os nossos momentos, nossos dias, quando tem sido esquecido, deixado de lado, né? Então nós queremos trazer isto à tona, à sua mente, para que você esteja podendo exercer aquilo que Deus conferiu diretamente a você, e você possa estar glorificando a Deus, encurtando o espaço do diabo na sua vida, para que você venha a ser um vencedor, mais do que você já é. Nós vamos orar. Eu vou pedir que você feche os seus olhos e esteja elevando a sua mente ao trono da graça, para que Deus, através do Espírito Santo, esteja lhe abençoando nesta ministração a você, ao seu coração. Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado por esta manhã em que nós podemos, ó Deus, estarmos atentando à Tua palavra, ó Deus, ouvindo aquilo que o Senhor e deseja de nós, e aquilo que nós poderemos ser como servo do Senhor Jesus Cristo, ainda sobre a face da terra, porque um dia nós vamos estar contigo. Mas enquanto estamos aqui, meu Deus, nós queremos exercer aquilo que o Senhor ofereceu a nós, para que glorifiquemos a Ti com toda a potencialidade que o Senhor tem dado a nós. Nós queremos estar enaltecendo a Ti. Nós repreendemos agora toda e qualquer preocupação que ronda o coração dos nossos amados. Ó Deus, que o Senhor esteja dando a tranquilidade para estar ouvindo e absorvendo a Tua palavra, esse estudo desta manhã. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, meus amados irmãos, nós temos um texto básico que nós estaremos lendo, 1 Pedro capítulo 2 e o verso 9, que nos diz o seguinte: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. É um texto que eu sou fissurado nele, né, pelo fato onde Pedro, ele descreve quem somos em Cristo Jesus e para que existimos neste mundo, enquanto nós estamos vivendo. Nós temos um propósito. Dentro desse propósito eu preciso saber quem eu sou, para eu estar exercendo a função dada por Deus, e eu estar diminuindo todo o espaço
do diabo sobre a nossa vida, né? E que nós venhamos estar assim, então, glorificando a Deus. A importância da doutrina. A doutrina do sacerdócio universal dos crentes é extremamente relevante, porque é um dos grandes fundamentos da fé cristã. Não precisamos, quero que você preste bem atenção à definição disto, não precisamos de representantes ou mediadores que nos levem a Deus. Jesus é o único mediador, não há distinção entre clero e leigo. Esse ensino é inteiramente bíblico, uma vez que é expresso claramente das Sagradas Escrituras. Foi uma das bandeiras defendidas na Reforma Protestante do século XVI. Quando nós olhamos para a história e nós percebemos que o povo estava manietado, né, por ensinos de uma igreja que havia capturado a vida religiosa da criação de Deus, aonde eles queriam estar manipulando segundo as suas vontades, e então eles se colocaram como mediadores, né, entre o homem e Deus. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e nesse texto que nós lemos como tema base da nosso estudo desta manhã, nós percebemos que foi eliminado todo e qualquer mediador. Nós não precisamos de ter pessoas, né, ou qualquer outro órgão que venha estar entre eu e Deus. Deus nos chamou, nos capacitou, nos ungiu com sacerdotes para nós aproximarmos desse Deus a qualquer momento, né, a qualquer instante, e poder falar com Ele e ouvi-lo, aquilo que Ele deseja para a nossa vida, e através da nossa vida nós venhamos alcançar os corações que necessitam da graça de Deus. Então nós fomos livres daquelas algemas que outrora, lá no século XVI, foi colocado sobre a humanidade. E hoje nós percebemos que isto parece-me que está enveredando também, ou novamente, para as mesmas coisas, quando líderes, né, estão se colocando como pessoas que intermediam, né, entre o povo e Deus. Se não passar por eles, Deus não vai falar, né? Se eles não estiver intercedendo por você, ou eles não venham ter uma palavra de Deus e passar para você, Deus não falou. Eu não sou nada contra pessoas que estejam indo aos montes, eu aceito, gosto, isto é bíblico, mas eu não posso estar colocando a minha fé, as minhas necessidades em pessoas assim, para que eles venham governar a minha vida. Quem governa a minha e a tua vida é Deus, e Deus nos deu essa graça para que nós venhamos chegar até Ele. Vamos lá. O Novo Testamento ensina que todos os cristãos são ministros de Deus, representantes e embaixadores do Senhor. Você sabe o que é embaixador? Embaixador de uma nação é aquele que ele vai para uma nação determinada pelo presidente, né, ou pelo governador mor de uma nação, para que em caso de uma necessidade, essa pessoa ela venha representar o governador do país. Um exemplo, um embaixador aqui do Brasil em Portugal, em um evento em que o nosso presidente deveria estar lá,
e por alguma eventualidade ele não pode estar, o embaixador que está lá em Portugal, ele vai representar o presidente do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro. Então, quando ele estiver neste evento, ele estará em nome do presidente Jair Bolsonaro. Não é o fulano, é o presidente Jair Bolsonaro, na pessoa dele, que está ali no evento. E é justamente isso que Deus veio nos dar, esta garantia, nos dar esta bênção na nossa vida. Nós somos embaixadores de Deus aqui na terra. Então eu falo por Deus. Como eu falo, eu também retransmito as necessidades de pessoas, daqueles que carecem da graça de Deus, ou as minhas necessidades, para esse Deus diretamente. 2 Coríntios, capítulo 5, e o verso 20, vamos ver o que o apóstolo Paulo, ele fala com respeito a isso. Diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Olha o que eu disse, olha, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Então, eu estou falando em nome de Deus, e por isso é que eu preciso ser convertido, é por isso que eu tenho que ter uma vida santa, é por isso que eu tenho que ter um relacionamento direto com esse Deus, ser sensível à voz de Deus, porque eu vou representá-lo, né, aonde quer que esse Deus venha exigir da minha vida. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então a função como embaixador que Deus nos deu para nós é que nós venhamos chegar até ao necessitado e estar dizendo no nome de Deus que eles precisam reconciliar com o Pai. Isto é, voltar à vida que Deus havia estabelecido para nós vivermos uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, ainda que o mundo esteja em perdição. Contudo, no decorrer da história, essa doutrina do sacerdócio universal dos crentes foi caindo no esquecimento. Na Idade Média, desenvolveu-se plenamente a ideia do sacerdócio como sendo uma classe separada dos leigos, isto é, eram pessoas especiais, até as vestimentas deles eram diferentes, né? A forma de vida deles era totalmente diferente, justamente para dar aquele ar de superioridade, algo especial e de impactador, né? Quando a palavra desses homens fosse dada, criava um peso sobre as pessoas, mas não é isso o que a Bíblia nos garante, nos fala. Então surge a reforma protestante, resgatando a prática da doutrina que vem sendo negligenciada novamente. Esse interessante tema será objeto de nosso estudo de hoje. E é com prazer que nós queremos estar abrindo os seus olhos, ministrando ao seu coração, para que você venha exercer aquilo que Deus deu diretamente a você, aquilo que Cristo pagou na cruz do Calvário, a sua morte, o derramar do seu sangue, para que nós viéssemos conquistar esse direito, que é meu, que é teu, né? Não darmos a ousadia dessas outras pessoas estar ocupando espaços que Deus ofereceu a mim e a você. Que é o sacerdócio universal dos crentes? Primeiro, todo cristão tem acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, os sacerdotes representavam o povo diante de Deus. Levíticos capítulo 1 e o verso 5, nós vamos ver o que era a função do sacerdócio no tempo da lei mosaica. 1 e o verso 5 de Levítico diz assim: depois
imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. O capítulo 2, o verso 1 e 2, nos diz o seguinte: quando algumas pessoas fizerem oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, nela deitará o azeite, sobre ela porá o incenso. Levá-la aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado de flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso, e os queimará como porção memorial sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Então você já percebeu que o sacerdote, ele estava entre, o adorador e Deus. Tudo que se fazia teria que passar pelo sacerdote. Capítulo 4, o verso 13 ao 17, também fala isso. Diz assim: mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e isso for oculto aos olhos da coletividade, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, e forem culpados, e o pecado que cometeram for notório, então a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da congregação. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e será imolado o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho à tenda da congregação, molhará o dedo no sangue e os aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu. Você já percebeu o trabalho que se tinha quando era um pecado de coletividade? Os sacerdotes, eles estavam representando o povo, eles teriam que colocar as mãos sobre o novilho, que era o sacrifício, impor, sacrificar, e eles levariam ao sacerdote, e estariam pegando o sangue e aspergindo sobre o altar do Senhor. Hoje não mais precisamos disso. Eram mediadores entre Deus e os israelitas, faziam sacrifícios, intercediam pelo povo. No Novo Testamento, aprendemos a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes. Os cristãos têm acesso direto a Deus e, consequentemente, são sacerdotes de Deus para o mundo. Olhamos para o texto que nós lemos como base novamente. Vós, porém, você está me ouvindo, Deus está falando com você. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Veja que o texto não está dizendo: você Maria, você Isabel, você Joana, você Pedro, você Jacó, você esteja indo até o pastor e ele vai estar intercedendo por você. O pastor vai fazer uma campanha por você. Não, a Bíblia diz que você é nação santa. Você pecou, confessa o seu pecado como sacerdote, Deus vai perdoar. Você pode ser intercessor por alguém, porque você tem autoridade como sacerdote assim para fazer. Então, em Cristo Jesus foi banido, foi eliminado o mediador, porque o único mediador, o sacerdote supremo, é Jesus Cristo, e que deu a nós
esta graça para que nós nos acheguemos diante da presença de Deus sem qualquer mediação. Romanos, capítulo 12, e o verso 1, o apóstolo Paulo, ele também nos chama a nossa atenção, dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo está dizendo que eu posso oferecer o nosso sacrifício, né? Colocando o nosso corpo à disposição de Deus, né? Dizendo: olha, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Mas vamos lá. Apocalipse, capítulo 1, o verso 6. Na revista, ele colocou o verso 5, mas o verso 6, o apóstolo João, escrevendo este livro, Apocalipse, ou o livro da revelação, no verso 5, verso 6, ele diz assim: e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus. Cristo, meu amado irmão, através dele, ele nos constituiu como sacerdotes de Deus. Você sabe o que é isso? Você sabe a autoridade que você tem de você ter revelações de Deus e falar em nome de Deus àqueles que estão perdidos, aqueles que estão desiludidos da vida, aqueles que estão desesperançados, né, da vida que eles estão levando e sobre a face da terra, e você tem a autoridade de trazer uma palavra de revelação, de restauração, de vida a esses que estão distanciados de Deus. Apóstolo João, ele disse mais uma vez, eu quero ler, ele nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Não foi qualquer um que te constituiu, não, querido. Não foi qualquer homem que te constituiu, foi Cristo. Ele nos chamou, nos constituiu, para que nós venhamos ouvir a voz desse Deus Todo-Poderoso. Mas lá em Êxodo, capítulo 19, o verso 6, Moisés, né, ele tem uma revelação de Deus, de quem nós seríamos, né? Já tratando aqui, lógico, do capítulo 19, tratando especificamente do povo de Deus, que era o Israel, né? Israel, ele veio distanciar de Deus, pecar contra Deus, e através de Israel renegar ou negar a Cristo, a bênção chegou a nós, o povo que Deus escolheu, quando a Bíblia diz lá em Isaías que Deus, ele foi achado por um povo que não era o seu povo, e ouvido por um povo que não era o seu povo, e esse povo era eu e vocês. Verso 6 do capítulo 19 de Êxodo, diz assim, ó: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falará aos filhos de Israel. Deus já estava falando lá no Velho Testamento, através de Moisés, para Israel. Israel não quis entender o propósito e a bênção de Deus. Esta bênção me alcançou. Então nós somos propriedade exclusiva de Deus nos tempos atuais, nesse tempo, na dispensação da graça, para que nós venhamos falar do grande amor de Deus, de nós estarmos declarando o senhorio de Cristo, declarando que esse Cristo voltará para buscar
a sua igreja, dos eleitos, dos remidos, daqueles que se arrependeram dos seus pecados e voltaram para esse Deus. Deus conferiu isto à minha vida e à sua vida. O sacerdócio do cristão compreende 3 aspectos: testemunho, adoração e serviço. Somos intercessores, oferecemos a vida como sacrifício espiritual de Deus e possuímos livre acesso ao Pai. Voltando para Romanos capítulo 12, o verso 1 e 2. Relendo o verso 1 e lendo o verso 2, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso coração racional. Quero chamar a sua atenção. Paulo diz assim: para apresentar o vosso corpo, não é só o coraçãozinho, é todo o corpo, né? Eu quero aproveitar e chamar a atenção, principalmente das irmãzinhas, né? Que hoje está vivendo uma certa liberdade, vindo de qualquer forma na igreja, né? Usando umas roupas escandalosas que têm chamado a atenção dos homens, e ela tem colocado até a culpa, dizendo que os homens que são maliciosos, tarados. Não, eu quero chamar a sua atenção, minha irmã. Se você coloca roupa indecente, na verdade você quer produzir isso na vida dos homens. E a Bíblia está dizendo que você precisa oferecer o seu corpo como sacrifício a Deus. Deus, Ele não manifesta em qualquer altar. Quando nós olhamos lá no livro de Reis, capítulo 19, eu acho que o primeiro livro, o altar estava destruído e Elias não ofereceu sacrifício no altar destruído. Primeiro ele consertou o altar, depois fez o sacrifício. Isso é só uma puxadinha de orelha às irmãs, né? Quando eu digo irmãs, casadas e jovens. E os maridão também começa a dar uma olhadinha como as suas esposas estão se comportando. Verso 2 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando a Bíblia diz assim, não conformeis, está dizendo, não tome a forma do mundo atual, dos conceitos atuais, dos pensamentos atuais, mas transformar, né? Isto é, mudando a forma pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só as mudanças que precisa ter, né? Não ter a forma do mundo, mas transformar, né? Pela renovação da nossa mente. Ter uma mente renovada, uma mente mudada, os conceitos mudados através da palavra de Deus. E então a Bíblia diz assim: então você vai experimentar qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Talvez aí está uma resposta para muitos crentes que dizem assim: mas eu não sinto nada, né? Eu vou na igreja, não sinto nada, eu leio a Bíblia, eu não sinto nada. É justamente porque você não tem a sua mente renovada, a sua mente mudada. E a sua mente mudada, ela vai estar ministrando ao seu coração que os seus sentimentos precisam também estar de acordo com a palavra de Deus. Você não anda segundo os conceitos deste mundo, mas segundo a Bíblia Sagrada, que é a nossa base de fé. Amém, amados? Mas vamos lá. Segundo lugar, o sacerdócio universal e a santidade. Já dei uma palavrinha aqui. Sabe-se que o povo de Deus possui uma vocação e deve viver de forma digna desse chamado. Isso envolve comprometimento com Deus. Meu amado irmão, eu fico pensando nessa pandemia,
quantas pessoas ficaram comprometidos com a situação pandêmica que proibiu até dos filhos, netos, né, netas, irem na sua casa para que não viesse pegar a Covid ou não viesse transmitir ou retransmitir essa doença, porque ficou, né, comprometido com as ordens às autoridades sanitárias. Eu sei de pessoas que ficou quase pirado de tanto que ficou comprometido. E a Bíblia está dizendo aqui, né, que a nossa vida deve ser digna, o nosso envolvimento deve ser comprometido com esse Deus. E eu vejo, eu percebo a igreja atual, hoje, ela está vivendo um tempo de descompromisso. Vai quando pode, vai quando ela acha que deve ir, ela ora quando ela acha que deve orar. Aliás, hoje muita gente na igreja, se nós pedirmos para orar num culto, não ora porque não sabe orar, tem vergonha de orar, né? Ela vai dizer assim: eu não tenho palavras para estar falando como o Senhor fala com Deus. Isso é falta de comprometimento, querido. Quando nós estamos comprometidos com esse Deus, eu quero sempre estar falando com Ele, né? Falando dEle para os outros, como Ele é importante na nossa vida, o que Ele tem feito na nossa vida, e isto vai estar atingindo aqueles que não têm este comprometimento. Eu sempre digo, quando nós somos comprometidos com a nossa esposa, ou com os nossos, ou aquele que não é casado, tem namorado, o prazer desses é sempre falar das virtudes, né, do seu namorado ou da sua namorada. Em qualquer assunto, ele cria um jeito para falar da sua companheira, do seu companheiro, as virtudes dela. E é justamente isso que Deus quer de nós, como sacerdotes. Eu chamo a sua atenção para que você esteja mudando de vida, querido. Você esteja mais comprometido com Deus, com as coisas de Deus. E estar comprometido com as coisas de Deus não é fazer segundo aquilo que eu penso, ou segundo o que as pessoas estão falando que eu tenho que fazer. É fazer aquilo que Deus pede para nós fazermos. E muitas vezes é aquilo que Deus pede para nós fazermos vai além daquilo que o homem acha que deve ser feito. Vai além daquilo que eu acho que deve ser feito, né? E Deus, Ele exige da nossa vida. Mas vamos lá. Em virtude disso, o sacerdócio universal está diretamente ligado à santidade, sem o qual o povo de Deus não pode exercer o ministério sacerdotal. 1 Pedro, capítulo 2, capítulo 1, verso 14 e o verso 16. 1 Pedro 1, 14 e o 16. Pedro, ele dá uma soladinha, né, bem gostosa aos seus filhos. Diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis, olha só, não toma forma, as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo o que é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Preste muita bem atenção, meu amado irmão, não vos amoldeis, né? Não tome o molde que foi passado pelo mundo, a nossa vida, e você venha a ter as paixões antigas que você vivia na vossa vida de ignorância. O apóstolo Paulo, escrevendo no livro de Efésios, capítulo 4, se não me falha a memória, diz assim:
Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que gritava, não grite mais. A sua vida precisa ser diferente. E eu vejo por aí quanto crentinho, esquentadinho, qualquer coisa está gritando, ficando vermelho, né? E alguns já tenho visto falar até palavrão. E depois diz que é crente, depois quer oportunidade para cantar aqui na igreja, depois quer oportunidade para estar ministrando. Meu amado irmão, olha só o que a Bíblia está dizendo. Você precisa, se você assim o faz e acha que está certo, eu digo para você, precisa converter, meu querido. Precisa gastar tempo na presença de Deus. Capítulo 2, o verso 11 e o verso 12 de Pedro. Olha só o que ele diz: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Para quê? Naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Meu amado, que palavra, olha só. Exorto-vos como peregrino e forasteiro. Primeiro, Pedro ele está dizendo que nós somos peregrino e forasteiro, então nós não somos morador deste mundo. Peregrino e forasteiro é aquele que está de passagem. A Bíblia nos diz que a nossa terra não é aqui, a nossa cidade é do céu. Então nós não temos nenhum compromisso mais com a terra. É justamente isso que Deus está dizendo, né? E depois ele continua dizendo: vos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Oh, meu amado irmão, eu sei que você tem muitas vontades. Você tem vontade de soltar a mão na orelha daquele que falou mal de você? Você tem vontade, mas não pode. Você tem vontade de falar palavrão, mas não pode. A carne está brigando com você. Antes você tinha uma boca suja igual latrina, mas agora é a boca de Deus. Você fala das coisas santas, né? Então você não pode dar o luxo desta boca santa que foi santificado para que venha escoar imundícias da sua boca. E a Bíblia, Pedro está dizendo: olha, não permita isto. A sua alma é um campo de batalha, mas que vença o Espírito de Deus na sua vida. Outra coisa que Pedro diz assim: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos crentes? Não, a Bíblia diz no meio dos gentios. Gentios significa aqueles que não são do povo de Deus, né? Eu já ouvi muita gente dizer assim: pastor, mas é tão difícil a gente ser crente nos dias de hoje, é tão difícil ser crente lá na escola, na faculdade, é tão difícil ser crente lá no emprego. Mas é justamente isso que a Bíblia está dizendo, meu querido. É lá que você tem que ser luz, é lá que você tem que ser crente, é lá que você tem que mostrar que você tem o domínio da sua vida, né, através do Espírito Santo, e você não vai fazer o que para eles é normal em fazer, você vai ser diferente. E Pedro diz assim, continua dizendo: naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando em vossas vidas boas obras. Então, as pessoas vão dizer: fulano de tal lá faz, mas ele não é crente, ele não é cristão, ele não é nada. Alexandre, mas você é crente. Então você, como hoje patrão, você tem que ser diferente. Você tem que ter uma linguagem diferente. Você não pode estar mentindo, enrolando os outros. Você tem que ter paciência. O povo está sem paciência aí fora, mas você tem que ter paciência. Você, minha irmã, e dentro da sua casa, o seu marido não é crente, né? E você não pode ser aquela panela de pressão que está pronto para explodir. Não, você tem que ter graça de Deus. A Bíblia está dizendo: o marido prestando atenção
atenção em você, nas suas atitudes, na sua forma de ser, ele pode ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos lá. Mateus, vamos pular aqui para Mateus, capítulo 5, 48. Agora o próprio Cristo falando, o nosso irmão mais velho, né? 5:48. Olha só o que Jesus disse: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amado irmão, você já ouviu pessoas dizer assim: eu não sou perfeito, perfeito é só Deus. Mas a Bíblia está dizendo que Jesus diz: sede vós perfeitos. Você não é, mas você deve estar caminhando para a perfeição. O apóstolo Paulo, no capítulo 4 de Efésios, ele diz assim, que Deus, ele deixou pastores, evangelistas, profetas, pastores, profetas, evangelistas, volto lá, deixou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para aperfeiçoamentos dos santos. Então Deus, ele me constituiu para ser um dos seus oráculos, para estar auxiliando a você a estar levando uma vida de perfeição. Portanto, sede vós, Jesus está dizendo aqui, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Você não deve procurar uma igreja que ela venha se adequar ao que você pensa, mas você tem que entender que você deve estar numa igreja que esteja fazendo a vontade de Deus, e você deve se adequar àquilo que Deus está falando para você, para que você venha a ser perfeito. E quando nós nos tornarmos perfeitos como Deus quer, a Bíblia diz assim, e para si Ele nos toma. Amém, queridão? Tomou? Aprenda, muda de vida, querido. Vamos lá, terceiro lugar. O sacerdócio universal dos crentes é resultado da graça. A doutrina do sacerdócio universal dos crentes está intrinsecamente relacionada a outras convicções cristãs: a graça, a fé e a escritura. O privilégio de participar do sacerdócio é simplesmente graça, pois é Cristo quem ostenta tal ofício para os cristãos. Nós não fomos salvos porque nós fomos melhores, nós fomos salvos pela graça, o favor imerecido. Nós não tínhamos merecimento algum, mas por causa do amor de Deus, da graça de Deus, Ele ofereceu a nós para que nós fôssemos abençoados e venhamos viver essa vida que nós estamos vivendo. Mas vamos lá. Estes só podem desfrutar do mesmo mediante a fé, pois as Escrituras Sagradas garantem que todo o que crê em Cristo pode exercer e participar de tal ministério. Então não é de qualquer forma, de qualquer jeito, ou porque pensa que é o correto, que você participa desta graça. Hebreus capítulo 10, e o verso 19 ao 23. Vamos ver o que o escritor de Hebreus diz. Hebreus 10, 19 ao 23. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo
grande sacerdote sobre a casa de Deus. Olha só, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. A água significa a palavra. Paulo escrevendo a Efésios capítulo 5, verso 26, diz assim que nós somos lavados pela água que é a palavra de Deus. Aproximemo-nos com sincero coração, né, e plena certeza de fé, crendo, querido. Verso 23, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Não esteja abrindo mão da fé, não esteja abrindo mão da verdade, daquilo que Deus ofereceu de graça para você. Foi Ele que te escolheu, isso não foi privilégio seu, é privilégio de Deus. Ter escolhido você foi privilegiado, né, em ser escolhido por esse Deus. 1 Pedro, capítulo 2, o verso 10. Vamos ver que Pedro, ele fala aqui, dizendo, vós, sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Meu irmão, você é povo de Deus. Deus alcançou, através da sua graça, da misericórdia, você faz parte deste povo de Deus, tem Cristo como seu único sacerdote, que intercede por você, né, por mim. João, na primeira carta de João, capítulo 2, a Bíblia diz o seguinte, que, filhinhos, não pequeis, mas se pecares, há junto ao Pai um advogado, Jesus Cristo, que intercede por você. Meu amado irmão, você que está fraco, você que está meio desviadão, você que está aí meio paradão, né? E você diz assim, mas eu pequei. A hora é agora. Volte-se para Deus como sacerdote, Deus te escolheu como sacerdote, chegue-se diante deste Deus, porque Cristo, Ele intercede por você, né, para que os seus pecados venham ser perdoados, você venha a ser purificados através do sangue de Jesus Cristo, e Deus o torna santo, santo, querido, e você pode participar de toda a graça de Deus. Segundo ponto, diz o seguinte, relevância da doutrina do sacerdócio universal dos crentes. Eu não sei quanto tempo que me resta. Está chegando ao final, nós vamos dar uma corridinha aqui. Quando a igreja centraliza a obra de Deus apenas no clero, ela compromete sua missão evangelizadora, exclui os membros do direito e responsabilidade que o sacerdócio universal lhes proporciona. Então, querido, se o clero é o único, então nós não temos nenhuma autoridade de Deus para estar saindo evangelizar e ter autoridade sobre as enfermidades, sobre os demônios, repreender, curar os enfermos. Então, isto é uma mentira. Deus, Ele concedeu este sacerdócio universal a todos. Um sistema eclesiástico centralizado amarra as mãos dos crentes, privando-os de colaborarem com o reino através dos seus dons. O sacerdócio universal envolve 3 implicações práticas: testemunho, adoração e serviço, que nós já citamos. Testemunho refere-se ao modo de pensar e proceder do povo de Deus, cumprindo os ensinos e mandamentos bíblicos e, consequentemente, mantendo uma vida de total santidade e fidelidade a Deus, que eu já citei, já ministrei, né? E você pode reler na sua casa e na sua Bíblia, Romanos 12, 1 e 2, Hebreus 10, 22. Segundo lugar,
implicações que envolvem o sacerdócio universal. Primeiro, testemunho. Segundo, a adoração. Envolve o privilégio dos cristãos de ofertar suas vidas como sacrifício de louvor agradável a Deus, como está descrito em Hebreus 13, 15 e 16. Nós vamos ler esse texto que não foi lido ainda. Hebreus 13, 15 e 16. Por meio de Jesus, pois, oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não tenha vergonha de dizer que você é cristão. Não tenha vergonha de você se identificar como cristão, através da sua fala, através da sua glorificação ao Pai. Verso 16: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. 1 Pedro, capítulo 2, o verso 5. Eu creio que eu não li ainda. 2, o verso 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. O serviço. Terceiro, implicação. Primeiro, testemunho. Segundo, a adoração. Terceiro, o serviço. Diz respeito à responsabilidade cristã de proclamar a mensagem do reino de Deus aos homens, bem como servir aqueles que já foram alcançados pelo reino de Deus, como está escrito: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Hebreus 13, 16, que nós acabamos de ler. Amados, nós temos tantas oportunidades que nós poderemos estar oferecendo como sacrifício a Deus, através das nossas atitudes evangelizadoras. A minha esposa estava comentando que a irmã Evonice, ela viu uma evangelização através de crianças, que entrega uma rosa para a pessoa e simplesmente ela diz: Jesus te ama. E ela estava contando de um testemunho, de uma criança que chegou para uma mulher e entregou a rosa, e essa criança disse: Jesus te ama. Um rapaz que estava de costa a essa pessoa, ao ouvir esta criança dizer que Jesus amava aquela pessoa, ele começou a chorar pela forma como a criança abordou aquela pessoa, entregou a rosa, e ele de costas sentiu o toque de Deus através da palavra daquela menina. Simplesmente uma rosa, simplesmente uma atitude. Nós podemos estar mostrando que nós somos filhos de Deus, trabalhando, ajudando o necessitado. Lá em Bebedouro, um tempo a nossa igreja, os homens, começou a ajudar pessoas que não tinham condições de fazer calçadas de frente à sua casa. Eram pessoas que era sem marido, tinha filhos, passavam necessidade. A igreja se ajuntava, e eles iam no sábado, num domingo, e faziam calçadas para essas mulheres. Irmãos, existem N tipos de serviço que nós poderemos estar fazendo, e mostrando que nós somos filhos de Deus. Eu sei de uma determinada igreja que eles pegam os jovens e vão em praças, e eles limpam praças, eles cuidam de praças, e a sociedade vê que a igreja ela está
inserida num contexto social, participativa. Eles não estão trabalhando por causa de dinheiro, mas eles estão mostrando o seu serviço. Então, querido, você pode participar. E eu quero dar uma palavra para você no serviço também. Quanto mais fiel você for à igreja, através de ofertas, através dos seus dízimos, a igreja, ela terá condições de estar fazendo trabalhos tais quais esses que eu citei, ajudando pessoas, ajudando aquelas pessoas menos favorecidas, através do seu serviço, da sua fidelidade de contribuição à casa do Senhor Jesus. Então nós estamos nas formas de estarmos glorificando o nome de Jesus. Não se esqueça, mais uma vez, para nós encerrarmos esta lição: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, não aceite de que o diabo manda na sua vida. Porque o diabo é isso, o diabo é aquilo. Não, você é de Deus. O diabo ele pode até tentar, mas quem manda é Deus. Você é de Deus. Agora você tem uma obrigação: proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então você vai proclamar através da felicidade de ter Cristo na sua vida, da tranquilidade de ter Cristo na sua vida, apesar de todos os problemas. Você sabe que Deus está trabalhando para socorrer a você. Não seja crente desesperado, não seja crente que fica recorrendo a instituições sociais, espírita, muitas vezes, para buscar cesta básica, porque você não tem fé, porque você não tem comprometimento com esse Deus, querido. Deixa essa cesta ir para outros, mas você é de Deus. Deus te chamou para você ser cabeça e não cauda. Eu quero que Deus esteja abençoando a sua vida, meu amado irmão. Quero fazer a oração, encerrando esta lição, e eu creio que Deus tem abençoado ao seu coração. Feche os seus olhos. Senhor Deus e eterno Pai, nós glorificamos por esta palavra, glorificamos por esse estudo, e eu quero, ó Pai, ao desejo do nosso coração, que o Teu Espírito esteja completando a obra de tudo aquilo que nós falamos, segundo a Tua palavra. Meu Deus, produza um impacto em cada coração, mudança de atitudes, mudança de mente, mudança, ó meu Deus, dos corações, para que o mundo que não Te conhece, para que os gentios que, ó meu Pai, estão desesperados, possa ver em nós, através das nossas obras, que o Senhor é verdadeiro e de que o Senhor verdadeiramente ama aqueles que creem nele. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça, à noite nós temos o nosso grande culto, e eu quero dizer, que os nossos cultos têm sido bênção. Eu sinto pessoas que nos ouvem, são assíduos nas lives. Os meus primos, por exemplo, Clarisa, Aildo, os Zalão, que estão nos ouvindo, queriam estar aqui, não pode. Mas você, meu amado irmão, que é aqui da igreja, você esteja vindo, sendo abençoado, e com certeza a sua semana será muito mais abençoada. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.